Boa tarde, pessoal, tudo bem? Infelizmente, por um problema técnico, a gente não conseguiu realizar nosso webinar ao vivo, mas vamos marcar uma data novamente para estar fazendo esse bate-papo com vocês. A gente vai gravar essa conversa e a gente pede que vocês mandem suas perguntas e suas dúvidas para a gente responder, tá bom? Nessa conversa, a gente vai conversar com a Silvia Marinho, a CEO da InHouse, Vânia Reis, que é gerente de operações, e a Suzane Cabral, que é nossa administradora de redes. São pessoas que participaram desse procedimento de inserir o atendimento da InHouse em home office, que vai falar um pouquinho como que foi esse processo e dar algumas orientações e dicas para vocês manterem o atendimento de vocês ativo durante esse período de quarentena. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Gui. Silvia, você pode começar falando para a gente de onde surgiu, como que foi inserir toda a estrutura da in-house, todas as pessoas em home office? Sim. Bom, essa notícia, né, notícia do home office, da quarentena, já vinha rolando, né, coisas que estavam acontecendo no mundo e bateu aqui na nossa porta. E a gente, no dia 3 de março, eu estava aqui à noite vendo noticiários e tal, e mandei uma mensagem para a Suzane, para o Kleber, que é o nosso gerente de TI Infra, e perguntei se eles poderiam conversar comigo, eles entraram em reunião comigo, e a gente começou a discutir, né, sobre como que a gente podia fazer esse contingencial, né, para home office e tudo mais. E o primeiro passo que a gente, como a gente precisa de internet para tudo, inclusive a nossa internet deu problema, né, no dia da transmissão da live, enfim, a gente, ela é fundamental, né, para que as coisas ocorram, né, e então a primeira coisa foi identificar se todo mundo tinha internet, né, e também a gente viu se as pessoas também tinham computadores em suas casas, né, e qual era a configuração desses computadores e também qual era a velocidade da internet, se atendia para poder rodar os softwares da empresa, também tem alguns softwares que já estão na nuvem, tem outros que precisam de VPN, então a gente precisava saber tudo isso e a configuração da máquina, né, para entender se rodava. Então a primeira coisa foi lançar a pesquisa. Certo. Né, e todo mundo responder, né? E uma coisa muito importante também foi a comunicação com o pessoal, todo o tempo comunicando, explicando, muitos trouxeram informações na pesquisa, né, no resultado da pesquisa incompleta, Suzane teve que criar um procedimento para que todo mundo realmente fizesse o teste da sua internet, onde realizar esse teste, como pegar a configuração da máquina direitinho, e aí a gente foi obtendo as informações, a Vânia foi fazendo um papel também de, olha, liga para supervisor, vai ligando para as pessoas e vai pegando as informações. Então a gente criou um grupo contingencial coronavírus, onde a gente ficava numa sala online, das 8 da manhã até as 22, às vezes, e ficou um representante de cada área, né, o pessoal da TI Infra, TI Sistema, RH, administrativo, financeiro, operação, a Vânia ficou o tempo todo, né, com a gente, Vânia, Suzane, Kleber e o Neucir, né, também, porque aí a gente foi configurando, então a gente pegou as pessoas que tinham risco, já mandamos para casa. Depois, todo mundo que tinha internet compatível e computador, que já tinha computador, já ficaram em casa, e aí o TI foi configurando. Depois, tinha internet, mas não tinha máquina, então a gente foi configurando as máquinas da empresa e foi levando de táxi todo mundo para sua casa. E sobraram as pessoas que não tinham internet nem máquina, daí a gente contratou chip, e configuramos as máquinas também para as pessoas também, e esse chip, a gente deu um prazo, né, para que todo mundo se organizasse, para a gente poder realmente colocar todo mundo em casa. Então, foi um trabalho de 10 mãos, todo mundo se ajudou. Todos os profissionais da in-house se ajudaram, enfim, foi um trabalho bem, bem interessante. Bom, o Gui caiu, ele está com problema na internet e a gente vai continuar
esse bate-papo, né, aqui. Então, eu vou conduzir, e ele voltando, ele conduz. Suzane, conta para nós aí, você com a equipe, como que foi essa conversa com o pessoal, como no dia a dia, você já falou quanto que eles foram já pacientes, né, para mim, para a Vânia. Conta para a gente como que foi essa experiência. Como a gente já vinha conversando antes, nossa parte de TI, assim, a infraestrutura já estava bem preparada para a gente conseguir migrar para um home office. Então a gente já tinha VPN, os nossos sistemas já eram pensados para funcionar em navegadores e poder atender por diversos tipos de ambiente sem que precisasse estar físico na in-house, até porque a gente já tem clientes que ficam na própria estrutura do cliente, então a gente já tinha um pouco isso preparado. O que fez toda a diferença mesmo foi a equipe, tanto de TI, que estava unida, focada em liberar todo mundo, então a gente trabalhou bastante para isso, para quanto antes a gente conseguir mandar todo mundo, e também o pessoal no geral. Então, todo mundo colaborou como pôde, teve a paciência de esperar quando a gente demorava um pouco mais para atender um chamado, ou para liberar uma máquina um pouquinho mais tarde do horário. Então, essa união toda de todos os envolvidos foi essencial para a gente conseguir migrar no tempo que a gente migrou. Claro que ter a tecnologia já pronta para isso facilitou muito, mas os profissionais no geral ajudando foi essencial para a gente conseguir tão rapidamente mandar todo mundo para casa, né? O trabalho do TI foi essencial, inclusive foi bastante elogiado, né? E Vânia, conta para nós aí como que está sendo toda essa parte de gestão home office, quais os desafios que você, como gerente de operações, tem enfrentado e como que está sendo essa gestão? Bom, falando um pouquinho da parte do processo de migração, acho que é importante aqui para nós na in-house a questão, nós estamos as pessoas estarem sempre no centro das nossas decisões e mantendo as nossas conexões com elas. Então, como você colocou, antes mesmo do segmento ter sido considerado um serviço essencial, nós já estávamos nos movimentando para colocar essas pessoas em home office. Como a Suzane disse, foi um trabalho intenso, exaustivo, porque as pessoas não tinham facilidade de trazer informações técnicas, então teve que elaborar depois um documento para eles trazerem essas informações, e quando por fim chegou o decreto, acredito que nós já estávamos em torno de 80% dos nossos profissionais em home office. Isso tudo muito alinhado com nossos clientes que foram contatados e fomos informando sobre as movimentações que nós estávamos realizando proativamente, então a pesquisa, iniciando o home office já com algumas pessoas para ver como que seria o comportamento da ligação, do atendimento em casa, e em conjunto alinhando outras alternativas, como possibilidade de escala, horário de atendimento, enfim. E aí depois eles foram sendo informados a cada etapa, a cada movimentação que ia acontecendo, sempre visando a qualidade de vida do profissional, de poder fazer o atendimento home office, mas também preocupados em acompanhar os indicadores, né, tanto quantitativos como qualitativos. Eu acho que da parte dos nossos profissionais, essa movimentação toda gerou neles o sentimento do valor que a gente tem pelas vidas. Então, a gente teve muito retorno espontâneo dos profissionais em redes sociais abertas, plataformas como o Facebook, alguns grupos que têm direcionados para empresas de telemarketing, eles citando o nome da nossa empresa, falando o quão ágil nós fomos em fazer essa ação, e eu acho que isso é muito gratificante, saber que as pessoas que estão conosco, elas valorizam e reconhecem, né, esse empenho que a gente tem quando fala dos nossos profissionais. Isso que você falou. Quando a gente começou toda essa ação, não tinha decreto, não tinha ainda o que era serviço essencial, né, não tinha sido determinado o que era serviço essencial ou não. Não tinha medida provisória flexibilizando as leis trabalhistas. Tudo isso foi acontecendo depois, né, uma semana depois, já a medida provisória foi publicada. Com isso também os sindicatos começaram a conversar, aí teve também decisões do
de ministro do Supremo, depois da Corte, enfim, e aí a gente foi depois se organizando, entendendo, se organizando conforme a lei estava mandando, mas o primeiro passo mesmo que a gente deu foi: não sabemos o que vem, vamos nos organizar para que todo mundo fique bem, trabalhe bem nas suas casas, né? Aí, passando dessa fase, eu acho que a gente teve outros dilemas, né, que a gente foi trabalhando, que é a questão de como estávamos acostumados a estarmos todos juntos fisicamente e de repente de uma hora para outra a gente tem esse rompimento do contato físico e como que a gente ia garantir que todos estivessem engajados e alinhados, também mantendo o nosso acompanhamento de produtividade e também o tom das nossas comunicações e das nossas ações. Então, acho que foi o segundo ponto marcante, então, a comunicação e a aproximação. Eu acho que a comunicação, a gente conseguiu, junto com a nossa equipe, a Suzane pode falar um pouco mais, já ter uma estrutura preparada para poder fazer esse atendimento e comunicação, numa necessidade de não estarmos fisicamente na in-house, e as implementações que a gente fez do nosso escritório web. Então, hoje mesmo distante, estamos todos os dias juntos, podendo nos falar por vídeo, por mensagem, então mantendo o nosso ritmo de trabalho. E além das outras ferramentas que eu falar um pouquinho de gestão do saque, das operações que a gente já tem e faz uso, e o que a gente implementou durante esse período. Conta aí, Suzane, para nós um pouquinho. Como eu falei no começo, a gente já tinha tudo muito pensado para isso, caso, como a gente tem esse um pouco de foco na indústria farmacêutica também, então já era pensado um pouco no disaster recovery. Então, nossas ferramentas, tanto de telefonia, tem monitoramento online, você consegue acessar pelo navegador. A gente criou, junto com a equipe de sistemas, o nosso escritório virtual, que é uma ferramenta free, que é baseada no Jitsi, mas existem tantas outras no mercado aí que a gente consegue usar. Até já a Silvia está mostrando aí pra gente a nossa sala online. Todas as salas que a gente tem lá na in-house fisicamente foram criadas. E aí a gente fica conectado aí, dá para fazer videoconferência ou trocar mensagem. Os sistemas no geral, então a gente também já tinha um comunicador que funciona como um Skype interno, que também dá para trocar mensagem entre supervisores e atendentes. Bom, a gente já tinha bem essa estrutura, né? Mas a gente tem as nossas, mas também existem muitas outras no mercado. Então já fica como uma dica para quem está tentando migrar as operações para home office. Existe hoje Hangouts do Google, Microsoft Teams, tem N ferramentas no mercado que podem ser usadas para manter essa proximidade. Mesmo longe, a gente está junto, está conversando, está batendo papo. Usar a tecnologia em favor das pessoas, né? Porque por mais que a gente tenha tecnologia, a gente precisa dessa proximidade para ajudar a operação a controlar e atender da melhor forma possível. Até vendo, se você quiser falar mais um pouco do FAQ, que também é bem legal, né? Ah, sim. Só frisando, então, esses canais de comunicação, a importância, além de tê-los, durante dessa situação, né, ter com a sua equipe uma dinâmica de trabalho estabelecida, de reuniões, controle de canais, e sempre buscar o entendimento de todos. A gente fala na in-house, na dúvida, pergunta, questiona, não suponha, né? Porque a gente fica supondo situações, a imaginação também acaba fluindo aí, então a gente tem a questão pergunta, questione, não fique na dúvida. Uma questão de aproximação que a gente tem usado não também. Não imagine, né? Não imagine, questione. Exato. Cria monstros na cabeça. E aí, pensando na aproximação, a gente tem tido algumas atividades feitas pelo nosso endomarketing, de dias temáticos, ações motivacionais, que nós já tínhamos fisicamente, então a gente só passou para o virtual, fazendo uso, então, do nosso canal que nós já tínhamos web, que é a nossa intranet. E a gente tem feito happy hours web. Então, a gente tem as salas, cada um prepara a sua bebida, uns refrigerante, outros tomam um vinho, alguns preparam aperitivos, e aí a gente busca manter uma conversa de forma leve, descontraída, reforçando a importância da gente estar junto, de compartilhar os sentimentos nesse momento, de não ficar isolado.
Então, acho que são algumas ações que a gente tem feito em torno da comunicação e da aproximação. Falando um pouquinho para vocês agora sobre questões operacionais, como a Suzane falou, a nossa tecnologia é voltada de CRM, como software de monitoramento e gestão do call center, todo web. Então, com isso, nós já tínhamos uma facilidade, né, um ganho bem considerável. Então, as pessoas continuaram usando as mesmas ferramentas que elas tinham. A gente tem também na in-house como premissa o procedimento operacional padrão. Então, todo projeto ele é documentado e validado com o cliente, e a gente pega parte desse documento que é relacionado ao atendimento e coloca numa versão web para o analista fazer a consulta durante os atendimentos. Então, também era um material e um recurso que eles já utilizavam na in-house quando estávamos juntos fisicamente. Então, acredito que esses pilares de ter sistemas webs e ter documentação e versão web também para o analista consultar, facilitou muito. Então, ele já sabia onde buscar informação e os supervisores já sabiam como gerenciar na nossa plataforma web. É um procedimento, né, o FAQ, né, o POP, depois a gente transforma, né, em FAQ eletrônico, primordial em todas as operações, porque uma coisa é você estar com, às vezes, o seu supervisor, o seu back-office ali do lado, e você pergunta de determinado procedimento. Outra coisa é quando você está longe, e você ter certeza que você vai consultar o material, e ele está atualizado, e ele está te orientando, ele está te guiando, como você tem que realizar aquele procedimento. É um material, né, importantíssimo, porque ele que dá o norte, não só para uma operação de contact center, mas para todas as áreas. Então, se você tem todos os seus procedimentos descrito, organizado, como que faz, eu não preciso ficar em pessoas, porque eu posso consultar o documento e ter esse norte de como eu tenho que seguir. Então, é uma dica importantíssima, seja no home office está ajudando muito, porque a gente já tinha isso preparado, mas também lá, quando era na empresa, também, porque não dá para ficar toda hora parando atendimento para ficar perguntando para A, para B, para C. Então, é um documento importante de consulta, é um documento importante de treinamento, né? Falando em treinamento, hoje, quando a gente está contratando, as contratações também estão sendo online. A pessoa chega. Como que acontece treinamento, monitoria? Conta um pouquinho aí para a gente. Então, a gente está com toda a equipe já migrando o que nós não tínhamos de processo online, nós já fizemos a implementação, então nossos treinamentos sim eram presenciais. Após 15 dias da equipe toda home office, nós já retomamos os nossos treinamentos através da plataforma web, então já estamos aí com os treinamentos sendo ministrados. Outros treinamentos a gente tem a leitura de FAQ, fica em sala com o analista que está sendo treinado e faz a apresentação de produto, disponibiliza a ligação. A nossa ferramenta permite monitorar em tempo real, mesmo estando home office. Então, quando esse analista vai para a linha, o supervisor fica monitorando ele os primeiros dias full time, a fim de garantir que todo o conteúdo assimilado e testado antes de entrar em linha realmente trouxe o resultado esperado e que o consumidor está recebendo do atendimento adequado. Então tem seguido de uma linha meio que normal, digamos assim, já para nós, que já estamos adaptando os formulários e as necessidades que não estavam pré-moldadas para isso. A gente tem também hoje na in-house, da parte do analista, né? Eu falei bastante da parte do supervisor para fazer a gestão, mas o analista também consegue ter a visibilidade dos indicadores em tempo real, e isso já era quando estávamos fisicamente também. Nós temos um sistema que nós chamamos de in-quality, onde quando o supervisor ou o monitor de qualidade faz a avaliação do analista, assim que ele salva essa avaliação, o analista ele consegue ter o relatório, a visualização toda da ficha da avaliação dele, dizendo quais foram os itens pontuados, quais os itens a melhorar e como melhorar. Então, isso ajuda bastante, porque não precisa ficar esperando o feedback formal, ele automaticamente já recebe essa informação para poder aplicar o quanto antes as melhorias. E também falando de quantidade, né, Vânia? A gestão do diário de bordo, né? Todos os KPIs que a gente tem, todos os níveis de serviço que a gente tem
né? E como que manter? Se manteve Exato. tudo em ordem, como que tá? Então, o nosso relatório, a gente tem um relatório diário, que a gente chama de diário de bordo. Neles a gente trata os principais indicadores, né, de cada projeto. A gente continuou preenchendo normalmente, os indicadores têm se mantido. É óbvio que também a qualidade, a gente verifica a qualidade pelas monitorias, pela pesquisa também, que é feita com os consumidores no término de cada atendimento, e a volumetria que tem se mantido, alguns projetos, outros têm tido algumas quedas, e o que a gente tem trabalhado, onde nós temos um volume menor de ligação por conta do Covid, é fazer antecipação de férias. Então, aproveitar esse momento, pessoal que está com férias vencidas, enfim, já ir fazendo a liberação para quando retomar as atividades, enfim, né? Espero que em breve, todos nós esperamos, nós já tem um quadro 100% já, se não grande parte dele já sem férias previstas para retirar, sem férias vencidas. Todo mundo já organizado, né? Exatamente. E Su, conta para nós, no home office, quais são as principais dificuldades aí em fazer o atendimento? Acho que a principal não é só para nível in-house, acho que isso deve estar atingindo o Brasil inteiro aí, é conexão com a internet, né? Acho que com essa migração de todo mundo para casa, as operadoras também devem ter tido um grande fluxo muito maior do que estavam acostumadas, então a gente não sabe como é a conexão na casa da pessoa, qual é o link que ela tem, se ela tem mais gente dentro de casa usando, então isso é a maior dificuldade hoje. Então a gente está tentando contornar isso, orientando o pessoal a sempre ficar de olho na qualidade da internet, se está com a velocidade que ele realmente contratou, a gente, como trafega a voz, não pode ter muita perca de pacote, então é ficar mesmo de olho no que está acontecendo no dia a dia na casa da pessoa. E eu acho que isso deve ser uma preocupação geral, né? Porque você vê, o Gui caiu, não voltou mais. Então. E ele disse que tinha uma boa conexão e não tinha ninguém em casa, e mesmo assim a gente ainda enfrenta esses probleminhas aí. São locais, isso. Se chove, se venta. Né? Um bairro tem uma internet um pouco mais estável, outro bairro já não tem uma tão legal. Então a gente tenta ir contornando desse jeito. Até os chips que foram disponibilizados para quem não tinha internet em casa também ajudaram bastante. O pessoal que não tinha internet no bairro foi disponibilizado pelo in-house. Mas é isso, é ir acompanhando diariamente, cobrando a operadora para receber. E tem sido o maior problema aí. Uma das coisas também que assim a gente notou uma melhoria muito grande é no absenteísmo, né? Hoje a gente está sem absenteísmo, então, para você ver, São Paulo, uma cidade tão grande, onde as pessoas investem tanta energia no trânsito, né? Energia e tempo, né? Porque às vezes é 1h30, 2 horas pegando trânsito. Então, as pessoas que eu falei, tem o lado negativo, né? De tudo isso, claro. As pessoas estão confinadas nas suas casas, né? Sem poder se socializar, mas também tem o lado bom, né? Por exemplo, as pessoas, a gente tem conversado, a Vânia, nesses happy hours, ela pergunta como que tem sido, né? Ela pergunta, ela tá sempre, a Vânia sempre foi muito festeira, eu também, mas ela é a mais festeira e ela que agita e ela faz as perguntas, até no happy hour online, ela é, uma excelente pessoa aí que conduz o pessoal perguntando e... né, pergunta o que está acontecendo mais engraçado, o que aconteceu, ela vai perguntando e o pessoal vai descontraindo e vai falando, né, então assim, o pessoal tem falado, olha, eu tenho dormido mais, eu acordo com X horas para tomar meu café e já estou pronta para atendimento, estou mais descansada, mesmo às vezes com filho em casa, com filho, com pet, com marido, tendo que limpar a casa, fazer um monte de coisa, mas mesmo assim, às vezes as pessoas têm se sentido mais descansada nesse momento, por conta de não pegar esse transporte louco todo dia, né, e cansa demais as pessoas, então é um ponto positivo, né, a in-house sempre
sempre a gente teve uma falta, 2 faltas, sei lá, às vezes o máximo chegava era 5, a gente não tem muito, não, né? A nossa rotatividade, ela é bem menor do que o do mercado, mas, assim, tá 0, não temos ABS, né? Que é positivo. E quando tem, realmente, às vezes é uma pessoa que está enfrentando alguma situação realmente de saúde, a gente está acompanhando cada pessoa, né? E, então é algo positivo, né? E a campanha, Vânia, campanha UAU, atendimento UAU, continua a todo vapor, como que tá aí? Sim, a campanha continua, os nossos analistas continuam aí sendo, a gente mudou a plataforma, né? Na verdade, eu falo, nem mudou, ampliou as plataformas de comunicação. Na in-house a gente tinha na nossa sala, tem, né? Ainda é nossa, a sala de descompreensão, tem uma TV onde a gente rodava os elogios, os ganhadores do mês, nós passávamos junto com a diretoria, cumprimentando os ganhadores. Hoje a gente não consegue fazer essas ações, mas a gente tem inovado. Então, a gente tem divulgado bastante na nossa plataforma da intranet, a gente está inovando, fazendo a ligação para os ganhadores, com os diretores em linha dando os parabéns pelo destaque do mês, e continua. Lógico que alguns prêmios que eram relacionados à questão de isolamento, que visa estar junto com pessoas, não foi suspenso, então a gente adiou, na verdade. Então esses prêmios serão entregues assim que normalizar a situação do isolamento. E aí a gente vai filmar, fotografar, colocar nas nossas redes sociais para todo mundo acompanhar aí as experiências UAU, né, que a gente vai fornecer para os melhores do atendimento UAU. E, então a nossa campanha continua. Então assim, olha, de tudo isso que a gente falou, estar preparado para o novo, né? Se preparar quanto à tecnologia, buscar tecnologias free, que você pode, às vezes, com o mínimo de customização, organizar para o seu negócio. Você pode, se você, eu não tenho uma área de TI, mas você pode buscar, por exemplo, um profissional de TI específico para fazer, você coloca o seu projeto, tem vários sites, por exemplo, vou dar dica de um, o Workana. Você coloca lá o seu projeto, você recebe as propostas para que você, por exemplo, coloque algumas ferramentas free para o seu negócio. Então, assim, a importância, nós falamos do POP, de você ter tudo documentado, organizado, de você ter um controle das quantidades, de você ter um controle das qualidades, de você continuar motivando o seu pessoal, que é ele que entrega o seu negócio, ele que entrega a promessa que você faz para o mercado, ele que mantém os seus clientes felizes, né, todo negócio precisa de clientes felizes, né, então, como está o seu cliente, é o momento de você se aproximar dele também. Hoje a gente atende os nossos clientes, os clientes dos nossos clientes, então a gente tem essa missão, esse cuidado de aproximar, de dar esse atendimento, né, sempre alinhando os processos. Então, façam isso, treinamento, e motive, faça campanhas, né, e meça todos os resultados, porque aquilo que você não mede, você não gerencia. Então, tenha relatórios para você gerenciar e tudo isso. E de tudo isso, né, que a gente está vivendo, a gente pode tirar, como a Vânia falou, inovar, né? Então, a gente fazia de um jeito, vamos fazer de outro. A gente comunicava na TV, agora vamos comunicar de outra forma. Então, hoje a gente tem uma intranet também, que a Suzane trouxe para nós, é um open source, é free, e nós temos lá o nosso Facebook particular, né? Onde tem vários grupos, é como se fosse um workplace, que é uma ferramenta do Facebook particular, né? Então, a gente busca essas inovações, busca trazer, então vá atrás disso para o seu negócio e se aproxime muito do seu cliente, né? Pensando com tudo isso, as empresas têm negócios e negócios, tem negócios que estão aí parados com as portas fechadas, e é um momento que muitas vezes você congela, né? Você fala, e agora? Né? Existe leis, você não pode sair, é momento de inovar, é um momento de buscar inspiração, é momento de se conectar com grupos de empresários que estão passando pelo mesmo problema, é momento de você buscar a solução,
que você pode fazer de diferente? Eu vendia no físico, vou ter que migrar para online, né? Então, como vai fazer tudo isso? Busca ajuda, né? Então, assim, é o momento disso. E depois de tudo isso? A gente não sabe mais se vai ficar igual. Eu já estou pensando no main house de futuro. Já compartilhei aí com algumas pessoas, né? E aí, o que a in-house tem de muito legal? Cestas temáticas, essa coisa de confraternizar, de alegria. A gente não quer perder. Mas também tem um lado bom que a gente está vendo de tudo isso, que é o descanso das pessoas, não pegar tanto estresse no trânsito. Então, vamos mesclar, vamos ver como que a gente consegue fazer diferente. Então, pensa no seu negócio, se conecte com outras pessoas e vamos pensar no futuro, o que a gente pode fazer de diferente e tirar o melhor resultado de tudo isso. Né? Acho que uma dica muito grande que a gente está vivendo agora é use a tecnologia em seu favor, né? Seja qualquer área, agora a gente ficou muito no virtual, então tem ferramentas para todo tipo de mercado para a gente conseguir contornar isso, não deixar os funcionários na mão, a empresa não quebrar. Então, use a tecnologia em favor do seu negócio. Acho que isso é uma lição que está ficando muito grande, assim. Se você não tem familiaridade nenhuma com tecnologia, é hora de mudar e buscar conhecer um pouco mais. Até o pessoal que está em casa, a gente tem que ensinar como é que funciona. Então, é hora de mudar e usar a tecnologia em favor. E mesmo assim, nessa crise toda aí, nessa situação toda que a gente está vivendo, nas primeiras semanas, olha, uma enxurrada de coisa, de informação. Chegou uma hora que eu fiquei até eu precisei me desconectar um pouco de tanta coisa que tinha, mas teve coisas muito legais, entendeu? Como cursos, e muitas empresas liberou muito curso free, tem questões até de passeio virtual em museu, tem muitas coisas legais. E a gente criou uma página até no nosso site chamado Coronavírus, onde tem várias dicas de entretenimento para criança, das questões da saúde, com relação ao empreendedorismo, com relação ao que o governo está colocando, e é uma página colaborativa. Eu fui pegando tudo que eu recebi do WhatsApp, fui passando para o pessoal do marketing, falei, cria uma página, vamos ajudar as pessoas, pelo menos com algumas informações. Então, é que a Su falou, é hora de buscar mesmo a tecnologia, né? E não deixar uma coisa que a Vânia gosta. Os relacionamentos não podem ensinar. Né, Vânia? É importante. Eu acho que, enfim, acho que para a gente concluir, né, o que a gente falou um pouquinho, todos nós estamos reaprendendo, né, a ter novas atitudes. Então, o que eu comentei ontem, né, é uma tragédia? Não, é um período de mudança. A gente falou também de problema, não, oportunidade. Solidão? Não, é autoconhecimento, né? Você se autoconhecer e também ver o quanto que você consegue também caminhar sem ter a dependência de ter sempre alguém ali do seu lado. E acho que o tédio é uma pausa, na verdade não é tédio, é uma pausa para a criatividade, para você pensar em coisas novas. Então, eu acho que o que eu posso deixar é que a gente precisamos mudar os nossos pensamentos e alcançar novos resultados, né? Porque com as estratégias que nós tínhamos, talvez muitas empresas tinham, a estrutura que tinha, se não estava preparado para o web, não é possível manter nesse momento. Então, precisa pensar novo. Então, a gente fala de um mundo colaborativo, de você buscar ajuda, né, de você não ficar sozinho. Graças a Deus a gente tem a tecnologia, né, numa situação como essa. Porque você consegue ver seu pai, sua mãe, você consegue estar com seus amigos, pelo menos numa situação como essa, né, que a gente tem a internet, tem a tecnologia, você consegue se reunir num grupo, numa igreja, né, online, virtual, dirigir uma oração, fazer uma meditação, enfim, tudo isso para ajudar, né. Então, é momento de se reinventar mesmo, como a Vânia disse, de olhar para dentro, de tirar o melhor o que foi positivo, né, de tudo isso, né? E é isso, gente. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar?
Não, acho que para mim é isso mesmo. Se tiver alguma coisa, enfim, acho que a Su deu algumas dicas de plataforma, Google Drive, o Microsoft Teams também tem. Enfim, as ferramentas são infinitas. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser também questionar, a gente está disponível para tirar dúvidas e compartilhar conhecimento. Acho que é isso. É uma rede de conhecimento. A gente tem que cada vez mais compartilhar. E a gente fica, então, aberto para vocês, né? Como a gente falou, a gente tentou fazer ao vivo, não deu, estamos gravando. Se tiver perguntas aí, manda para a gente que a gente vai responder. Se precisar agendar o bate-papo, a gente agenda o bate-papo. Estamos dispostos a ajudar, né? Como a gente falou, é momento de colaboração. É isso, gente. Obrigada. Beijos a todos. Beijo, até outra oportunidade. Tchau, tchau.